Neste vídeo, você vai descobrir se as ações da Neogrid é um bom investimento. Empresa pós-IPO, bem capitalizada, em um segmento que é muito importante para o desenvolvimento do país. Então, vem comigo para mais uma análise. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao Clube Small Cap. Meu nome é Leonardo Araújo e no vídeo de hoje vamos realizar um breve estudo sobre a Neogrid. Vamos começar a nossa análise falando um pouco sobre o business, ou seja, o negócio. A fundação da empresa ocorreu em 1999, a sua listagem na Bolsa de Valores em 2020 e o ticker NGRD3 possuindo apenas ações ordinárias. O segmento de atuação da Neogrid é no segmento de tecnologia da informação. Conhecendo um pouco mais, a Neogrid é uma empresa de Software as a Service, data, ou seja, de dados, e tecnologia que resolve os principais desafios da cadeia de suprimentos, o supply chain. Software as a Service é uma forma de disponibilizar softwares e tecnologia por meio da internet como um serviço. As soluções da Neogrid integram as operações de indústrias, de distribuidoras e varejistas e garante que os produtos sejam bem distribuídos, dimensionados e alocados. Por meio dessas soluções, a Neogrid aumenta a eficiência, reduz os custos com desperdícios e excessos de estoque, liberando capital de giro para as empresas. Então a gente consegue observar que é uma empresa focada em tecnologia, mostrando serviços para o supply chain, para toda essa questão de estoque e cadeia de suprimentos. A rede Neogrid conecta milhares de empresas na sua plataforma. Hoje são mais de 37 mil indústrias, 5 mil distribuidoras e 150 grandes redes varejistas. Esta rede reúne mais de 100 terabytes de dados analíticos mensalmente e gera milhões de interconexões entre os parceiros de negócio. Então, a empresa utiliza todos esses dados analíticos para garantir eficiência da cadeia de suprimentos. A Neogrid possui tecnologia de ponta, então a plataforma da empresa ela captura, organiza e analisa volumes massivos de dados dos milhares de participantes da rede. Então você tem ali participando da rede o varejista, o consumidor, a distribuidora, tudo isso integrado por meio dos sistemas fornecidos pela Neogrid. Essas informações são traduzidas em interfaces que suportam e automatizam de forma inteligente as tomadas de decisão pelas empresas. Essas tomadas de decisões pelas empresas sempre foca a melhora da eficiência e eficácia e no final das contas resultando em um maior lucro para as empresas. Vamos dar uma olhada em algumas soluções para a indústria, mais especificamente, só para exemplificar um pouco mais o business, o case da Neogrid. Então aqui a gente consegue observar que ela faz o recebimento de pedidos de compras dos varejos e distribuidores. Na sequência, ela emite documentos fiscais eletrônicos aos varejos e aos distribuidores e, por fim, a emissão de cobranças bancárias e recebimentos. Então todas essas transações de informações, de dados, é feito pela rede da Neogrid. Agora a gente vai observar um pouco a governança da empresa. Então o segmento de listagem é o novo mercado, que é o mais alto grau de listagem atualmente na Bolsa de Valores, possuindo 100% de tag along e um free float de 45,9%. Lembrando que o tag along é aquela proteção legal ao acionista minoritário em caso de troca ou venda do controle da empresa. Já o free float representa a porcentagem das ações em livre circulação no mercado. Agora vamos falar um pouco dos principais acionistas da Neogrid. Em primeiro lugar, nós temos a Safira Fundo de Investimentos em participações multi-estratégia, possuindo 50,3% das ações ordinárias. Na sequência, o Eduardo Vitor Álvares, possuindo 0,44% das ações ordinárias, e em terceiro lugar, o Robson Alessandro Munhoz, possuindo 0,44% das ações ordinárias, e na sequência a gente consegue observar quem são os principais acionistas da Neogrid. Vamos efetuar agora a análise financeira da empresa, ou seja, o financial, e começamos pela receita líquida apresentada ao longo do período. Então, desde 2017 até o ano de 2021, ela apresentou uma receita líquida crescente, saindo dos seus 163 milhões de reais no ano de 2017 para 220 milhões de reais no ano de 2021. Ponto para a Neogrid. Na sequência, o indicador EBITDA,
que são os lucros antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. No ano de 2020, apresentou um EBITDA de 51 milhões e em 2021 de 57 milhões. Como uma empresa que teve o seu IPO recentemente, os dados aqui são um pouco mais restritos para o investidor. Seguindo, nós temos um item muito importante, que é o lucro líquido e os dividendos pagos aos acionistas. A gente observa que ela também teve um crescente no lucro líquido, saindo de 9 milhões no ano de 2017 para 18 milhões no ano de 2021, sempre numa crescente, exceto no ano de 2019, onde ela apresentou um lucro líquido de 10 milhões. E nesse período, ela não distribuiu dividendos. Agora, nós vamos analisar a cotação da Neogrid ao longo do período. Desde o seu IPO, que foi no final do ano de 2020, até o começo de 2021, suas ações passaram por uma forte valorização. Contudo, agora ela entrou numa tendência de baixa. Mas mesmo assim, desde o seu IPO até o presente momento, ela teve uma valorização na ordem de 40%. Vamos agora analisar um indicador de rentabilidade, o ROIC, que é o Return on Invested Capital, que é o retorno que a empresa foi capaz de realizar com o capital investido para suas operações. O ideal é um ROIC acima de 10%, e atualmente a empresa reporta um ROIC de 12%. Olhando o nosso histórico, percebemos que no ano de 2020 e de 2021 ela apresentou um ROIC de 12%. Agora passamos para o indicador de lucratividade, que é a margem líquida. Observa que desde 2017 a 2021 ela possuía uma margem líquida acima de 5%, saindo de 2017 de 6%, atingindo 5% em 2019 e agora em 2021 8%, essa é a sua margem líquida. Vamos agora aos indicadores de dívida. E começamos estudando a dívida líquida. A gente observa que de 2017 ao ano de 2019, ela foi aumentando a sua dívida, chegando em 2019 com 102 milhões a sua dívida líquida, que nada mais é do que a dívida bruta menos o caixa. Contudo, no ano de 2020 e de 2021, ela possui um caixa líquido, ou seja, mais dinheiro em caixa do que dívidas, sendo que agora, no ano de 2021, ela apresenta uma dívida líquida negativa de 238 milhões. O próximo indicador é a dívida bruta sobre o patrimônio líquido. O ideal desse indicador é que ele fique algo em torno abaixo de uma vez, e atualmente ela representa esse índice em 0,24%, o que é muito bom. E também a gente consegue olhar o seu histórico, saindo lá do ano de 2017 ao ano de 2021, sempre abaixo de 1, sendo que o seu maior patamar foi em 2019, onde a sua dívida bruta sobre o patrimônio líquido indicou 0,92. E o último índice de estudo é o índice de liquidez corrente, que ele representa o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. O ideal é um indicador acima de 1, onde a empresa tem mais ativos do que passivos, e atualmente ela representa um índice de liquidez corrente de 4,62. E olhando o histórico, ela ficou sempre acima de 1, exceto no ano de 2018, onde ela representou um índice de liquidez corrente de 0,75. Mas em 2020 e 2021, isso foi elevado para 4,98. Aqui a gente deve o detalhe de que ela abriu capital na Bolsa de Valores e todo esse dinheiro foi para o seu caixa, aumentando assim os seus ativos. Com isso, o indicador fica mais ali próximo de 1 comparado ao ano de 2017 e 2019, pré-IPO da empresa. Vamos fazer apenas agora uma análise relativa dessa empresa com as demais dos setores. Então, olhando a Neogrid, o preço sobre lucro é de aproximadamente 94,8. Já a Lynx apresenta esse valor negativo, uma vez que ela reportou prejuízo nesse ano corrente. E a TOTVS em 64,9. Aqui a gente tem a medalha de ouro para a TOTVS. Já o EV/EBITDA, ou seja, o Enterprise Value sobre o EBITDA, da Neogrid ficou em 23,9, da Lynx em 57,2 e da TOTVS em 29,7. Aqui o menor indicador fica para a Neogrid, ponto para ela. Lembrando que esse indicador representa mais ou menos o tempo que levaria para o lucro operacional pagar a compra de todos os ativos da empresa, excluindo-se o caixa. E por fim, o indicador de PSR, que é o preço sobre a receita líquida. Da Neogrid fica em 6,8, da Lynx 7,9 e da TOTVS em 7,5. Mais uma vez, Neogrid na liderança nesse quesito. Para concluir a nossa análise, podemos aqui aplicar uma análise SWOT, onde veremos os pontos fortes, fracos, as oportunidades e as ameaças. E lembre-se, cada investidor aqui utiliza suas premissas, essas são as minhas, baseadas no que eu entendo sobre a Neogrid. Então, como pontos fortes, é um modelo de negócio escalável, ou seja, tendo o seu software, ela consegue atender vários clientes através desse seu software, através desses seus produtos.
Outro ponto positivo é uma receita líquida recorrente, ou seja, mensalmente ela consegue obter essas receitas de quem utiliza os seus serviços. E outro ponto forte é que ela tem uma duração média dos contratos de 90 meses, o que é algo para longo prazo, tendo uma previsibilidade de caixa, um outro ponto forte para a Neogrid. Já o seu ponto fraco, eu considero que ela possui já um grande market share, ou seja, uma grande fatia do mercado, e assim fica um pouco mais difícil dela se expandir. Já no campo da oportunidade, ela tem a possibilidade de aquisição de empresas de serviços complementares, de tal forma que ela aumenta o seu leque de serviços disponíveis. E também aqui a expansão para mercados internacionais, uma vez que hoje ela é mais focada no mercado doméstico no Brasil. Já como ameaças, nós temos os ataques cibernéticos, afinal de contas é uma empresa que gerencia dados e isso sempre vai ser uma preocupação e ela tem um gasto alto em busca da proteção contra esses ataques. E uma outra ameaça são novos players com tecnologia mais avançada entrando no mercado. E isso pode pegar uma fatia dela do mercado, reduzindo então assim o seu market share. E finalizamos a nossa análise. E na minha opinião, se eu pudesse de 5 estrelas para a Neogrid, eu daria 3,5 estrelas. Afinal, ela está num setor de ampla expansão, é líder do mercado e também a gente pode observar eficiência operacional ao longo desse período que a gente estudou. Então, 3,5 estrelas para a Neogrid. Galera, e se você chegou até aqui, muito obrigado pelo seu tempo. E se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal e fazer parte do Clube Small Cap. E nos vemos em mais estudos. Até mais, galera!